A seguir, Viração, uma realização Projeto Chique Chique e Visão Mundial. Voltamos com o programa Viração. Para você que está nos assistindo aí pelo site, uma boa tarde. Para você que está assistindo pelas redes sociais, um olá. Estamos hoje falando sobre o 18 de maio, que é o dia de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. E a gente viu aí no último bloco o caso da menina Araceli. E eu gostaria de compartilhar aqui o meu sentimento, né, para o doutor que vai aqui nos falar um pouco sobre o caso, né, de como aconteceu, sobre essa história aí, porque, doutor, é muito complicado. A gente vê um caso que acontece em 73. Em 77 começa as investigações, em 80 se tem uma condenação, eu entendo assim, né? Eu que sou leigo dessa parte jurídica. E em 91, os mesmos camaradas, né, o Paulo Constantelau, o Dante de Brito, Michelini, né, o Dantinho, que eram os suspeitos, né, de abusar, de induzir ao tóxico, de ocultar o cadáver da menina Araceli, eles estão ali ainda impunes até o dia de hoje, né? E o sentimento que nós temos, que nós compartilhamos, é aquele sentimento da massa diante de uma aristocracia, né, que se valia dos seus recursos, né, e da sua influência dentro do poder, para esconder os seus atos ou para dificultar, porque é muito difícil um caso desse não ter provas, né? E a gente viu que durante a arquivação lá em 91 não se teve prova alguma. Então, como é que a gente pode entender esse caso? O que foi que levou a justiça a dar essa condenação e esse pessoal não ir para a cadeia? Como é que a gente entende isso? Resumidamente, o que aconteceu no caso de Araceli, conforme a sentença do magistrado em primeiro grau, como também em sede de recurso, foi pela absolvição pela ausência de provas. A aplicação da legislação penal neste caso específico é a mesma que é usada nos dias atuais. Haja vista que o Código Penal brasileiro ele é vigente desde o ano de 1940. Agora, vamos levar em consideração o Instituto também da prescrição, que nesse caso ele não foi aplicado, mesmo que houvesse a sentença condenatória, mas o crime em si não teria sido prescrito, porque ele teve a sua decisão transitada e julgada após 18 anos da ocorrência do fato, ou seja, o crime aconteceu no ano de 1973 e a sentença definitiva em sede recursal ocorreu no ano de 1991. Aí o que é que nós podemos frisar? Como você bem já relatou, o fato da sentença de primeiro grau ela só ter saído no ano de 1980, até mesmo conforme o vídeo ilustrativo, né? Nessa situação, nesse caso hipotético, o que é que acontece? Se por acaso existissem provas robustas de que aconteceu, por mais que exista o clamor da sociedade que realmente ocorreu aquele crime, que aquelas pessoas que foram acusadas foram realmente os autores, mas que pela forma da lei em si, eles foram absolvidos, mas se por acaso eles tivessem sido condenados, caso nós poderíamos explicar da seguinte forma: conforme o Código Penal de 1940, no artigo 121, ele vem descrevendo o crime de homicídio. Se você for analisar o caput, que é o cabeçalho desse artigo, ele vem dizendo que esse crime de homicídio simples, ele a pena mínima vai de 6 a 20 anos, certo? E com as qualificadoras, que também nesse caso existiriam, com certeza, as qualificadoras para a punibilidade,
o detento, ele poderia ficar preso durante o período de 30 anos, que é a pena máxima. Você pode ser até condenado 100, 200, 300 anos, mas você só pode ficar em regime recluso por 30 anos. É a pena máxima do regime penal brasileiro. Então, nessa situação, deveria ter sido julgado, como foi, né, dentro do prazo de 20 anos. Porque se você for no artigo 109, inciso 1º do Código Penal brasileiro, lá consta que os crimes com pena superior a 12 anos, que, como é o caso dela, que era homicídio, como é superior a 12 anos, é prescrito em 20 anos. Ou seja, o Poder Judiciário tem até 20 anos para decidir sobre aquele fato, se existiu ou não culpa dos acusados, mas dentro desse lapso temporal. Porque caso essas pessoas não sejam condenadas durante esse tempo, mesmo que eles sejam as pessoas autoras do delito, eles são absolvidos pelo Instituto da Prescrição, porque o Poder Judiciário não adotou as medidas pertinentes para punir os seus responsáveis dentro do prazo legal estipulado em lei. Muito bem. Doutor, a gente vê que o caso dela é um caso de transição, porque em 88 nós temos, né, uma nova constituinte no Brasil. E eu gostaria de perguntar qual foi a influência que se teve dentro do Código Penal brasileiro com essa nova constituinte. Há mudanças? Se hoje acontecesse casos, que realmente acontecem, casos como o da menina Araceli, seria visto ou tratado de uma maneira diferente, segundo o Código Penal brasileiro, ou não? Ou as tramitações são as mesmas? Conforme o Código Penal, o crime em si é o mesmo, né? Que é o homicídio, que é a pena prevista desde o ano de 1940, quando o Código Penal entrou em vigência. Agora, é claro que com o transcorrer dos anos, evoluiu-se o direito e, consequentemente, também apareceram leis específicas de proteção aos direitos da criança e do adolescente, como podemos bem citar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação recente, que é do ano de 1990, né? Mas que foi de suma importância para resguardar os direitos das crianças e dos adolescentes. Muito bem. E então, o ECA, todo caso envolvendo crianças e adolescentes é tratado pelo ECA, é isso? É tratado pelo ECA, mas nos atos infracionais, Os atos né? infracionais. Agora, nesse caso específico de Araceli, não. Aí é matéria criminal, porque ela foi vítima de um homicídio. Da mesma forma que se ela fosse vítima, vamos supor, que cotidianamente isso existe. Abandono intelectual dos pais, existe um crime específico. Abandono de incapaz, existe um crime também previsto no Código Penal, que é quando uma pessoa abandona uma criança que ela não tem condições de se defender, né? Abandonando numa lata de lixo. O pai ou a mãe, o responsável, quem seja, que estiver sob os cuidados daquela pessoa, vai ser responsabilizado com o crime de abandono de incapaz. Muito bem. Então, a gente vê que a gente tem essa adequação e a criação de novos setores para gerir essas áreas que estão aí necessitadas, como é o caso do ECA. O ECA vem suprir, não, a necessidade da Constituinte, que antigamente se via-se, então, as crianças e os adultos da mesma maneira. É isso? Com certeza. Nesse ponto, a gente até pode frisar que o caso ocorreu no ano de 1973, né? Com a evolução do direito em si, em 1988 foi promulgada a Constituição atual, a vigente, né? Que é a Constituição de 88. E nela, se você for analisar o teor, no artigo 227, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado. Quer dizer que não é só da família, é de todos.
assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Quer dizer que uma criança não pode ficar só dentro de casa, também tem que conviver com demais pessoas, com a sociedade, ter direito ao lazer, à convivência com outras crianças. Além disso, o que pode ser frisado é que deveremos colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aí lá no parágrafo 4º do mesmo artigo 227 diz: a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Muito bem. E a gente vê hoje que nós temos também aí setores bem definidos, bem colocados, instituições que estão para resguardar esse direito, fazer valer esse estatuto, aí, tanto a Constituição como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, doutor? Um fator importante também devemos ressaltar é que atualmente a exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme o Código Penal, é considerado atualmente um crime hediondo. Que isso aí é uma evolução bastante significativa e é uma maneira que o legislador encontrou para reprimir esse crime, que assola milhares de crianças em todo o mundo. Muito bem. Qual é a diferença do crime comum para um crime hediondo? É porque o crime hediondo em si, as penas são mais severas. Existe mais rigor da legislação para aquela punibilidade. Muito bem. O senhor hoje faz parte do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Como é que o CREAS ele desenvolve os seus trabalhos hoje no nosso município? O trabalho desempenhado pelo CREAS Municipal é bastante satisfatório. Nós laboramos em parceria, né, com demais órgãos que compõem a rede ativa do nosso município, como bem já foi citado no início, diversos segmentos de proteção aos direitos não só de crianças e adolescentes, como também de idosos, pessoas portadoras de deficiência, o público LGBT, mulheres, todos aqueles que têm os seus direitos violados. O CREAS ele trabalha com essa questão que tem um CRAS e tem um CREAS, né? O pessoal confunde muito. O CRAS é o quê? É direito violado? Não, o CRAS, simplificando, o CRAS é proteção básica. É o acolhimento da família. Já o CREAS, nós já adentramos naquela situação quando os nossos usuários e as suas famílias estão em situação de risco social pessoal, por abandono, negligência, violência, violação de direito especificamente. Quando uma pessoa tem o seu direito violado, a denúncia nos é encaminhada por um vizinho, seja por intermédio do Disque 100, que é a central de denúncia de Brasília, o Disque 123, que também é uma central de atendimento do Estado, da Paraíba, Conselho Tutelar, como é um órgão parceiro nessa luta contra a violação dos direitos às crianças e dos adolescentes, o CRAS, e outros segmentos, Igreja Católica, Igreja Evangélica, são diversos parceiros. Muito bem, a gente vê que cada caso que é encaminhado, ele é tratado de forma sigilosa, né? Tão quão sigilosa como os casos ocorrem no nosso município, né, doutor? E como a gente vem de uma cultura, de um coronelismo brutal, onde tudo se escondia, e onde as classes eram divididas, né, em subclasses e classes, onde tudo de mal acontecia com aquelas pessoas mais pobres e com a classe burguesa, a classe mais rica, não se tinha aqueles mesmos distúrbios. Eu queria perguntar para você, hoje na nossa cidade, uma cidade que está em um crescimento aí, socioeconômico, os abusos e os casos de violação de direito, eles têm aumentado, eles têm regredido? Como é que é a situação
do nosso município em relação aos anos anteriores? Nesse ponto específico da sua pergunta, porque apesar de nós trabalharmos com sigilo, realmente não podemos fazer a exposição de nenhum usuário, porque diferente do Poder Judiciário, que só não publiciza fatos que envolvem pessoas menores de idade, lá todos os nossos usuários, os seus casos são lidados com estrito sigilo, certo? Agora, para aprofundar na problematização, que é o objeto desse nosso contato, que é referente aos direitos da criança e do adolescente, eu trouxe dados específicos aqui do CRES Municipal nos atendimentos a estes casos que envolvem crianças e adolescentes, desde a implantação do nosso serviço, que ocorreu no ano de 2010, até a presente data, certo? Primeiramente, aqui eu trouxe um estudo da USP, que é a Universidade de São Paulo, que ela diz que 58% dos casos acontecem dentro da própria família. Os casos que envolvem violação de direitos contra crianças e adolescentes, né? 80% dos casos é do gênero feminino. A vítima é uma criança do gênero feminino, mulher, né? E 49% das crianças têm entre 2 e 5 anos. Isso aí é muito preocupante. Agora, isso aí é um estudo nacional, né? E quanto ao CRES municipal, desde a nossa implantação, ocorreram 17 casos. A gente pode analisar assim, 17 casos dentro desse tempo é pouco, mas não é. Uma cidade do porte de Catolé do Rocha não pode estar acontecendo uma quantidade tão grande de casos como esses desde a implantação do nosso centro. Foram 17 casos no total, sendo que desses 17 casos, os agressores dessas crianças e dos adolescentes, 7 deles eram de pessoas que residiam próximas da casa, outras 2 eram de pessoas da própria casa, 4 da casa do agressor e 4 casos não podemos identificar sequer quem foi o agressor, porque são crianças ou adolescentes que são envolvidos com tráfico sexual, né? Essa parte da violência sexual que assola o nosso município, infelizmente. Muito bem, a gente vê aí dados muito tristes. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua o papo com o nosso doutor Lauro aqui, né, que está esclarecendo aí muitas coisas. Continue conosco, até já! Você está assistindo Viração, realização, visão mundial e projeto Chique Chique.